Cadu Moliterno é mesmo um rato de praia. Não dispensa um bom mergulho e de vez em quando se estabaca um pouco nas ondas. Mas sempre acaba conseguindo ficar de pé na prancha. Poucos sabem qual é o esporte preferido do Cid Moreira. É na quadra de tênis que ele se solta, gente. Eu acho o tênis um esporte muito relativo, porque ele possui várias categorias. Então começa quinta, quarta, terceira, segunda e primeira, que é a categoria dos campeões. Então nós, por exemplo, somos quinta categoria, classe pereba. Chico Anísio encontrou na pintura a melhor terapia para descansar do trabalho na TV e no teatro. Quando não está gravando novelas, Bruna Lombardi continua comovendo corações com suas poesias. Que a vida não valeu a pena, que aqui não valeu a pena, que qualquer caminho é o mesmo, e a escolha não adianta nada. E já que é isso que existe, se é isso que acontece, o jeito é não dar nenhum jeito. Melhor é a gente achar graça. Glória Menezes também tem o seu talento secreto. Ela toca piano, e bem! E ainda tem as suas próprias composições. Show de versatilidade, quem dá é o Francisco Milani. Não, gente, ele é demais. Além de representar, ele canta, dança, toca piano, faz dublagens. Seu ex-marido trabalha em construções, por isso eu vou encontrá-lo. Vamos levá-lo a um juiz e você terá sua pensão de volta, eu prometo. Dirige programas de televisão. Nós já estamos ensaiando. Não, vai ser talentoso assim aqui no Video Show. E olha, formam um belo casal. Estão fazendo o maior sucesso na Flórida. Seus donos juram de pés juntos que os esquilos compreendem perfeitamente tudo que eles falam. Andaram espalhando por aí que Olho está esperando Enem e o repórter foi conferir. Mas parece que a esquilinha se recusa a discutir sua vida particular. Charlie Cook, um expert em animais da Disney World, garante que o diálogo com os animais é possível e prova falando fluentemente o flamingo. Ele não perde a graça quando tagarela com os cisnes. Charlie também pode conversar com os crows. Consegue até uma resposta de um corvo chamado Fred. Hello, Fred. Hello, Fred. Hello, Fred. Hello, Fred. How are you doing today? Falando ou não, os bichanos sempre nos encantam. Virando nossos arquivos, descobrimos que talento é uma qualidade que já vem do berço. Ou do ninho. Talks with the animals. Grunts and squeaks and talks with the animals. Polynesia, just think of it. They could talk to me. Ex-Beatle, compositor em... Existem 62 grupos na China que fazem números iguais a este. Os acrobatas são treinados desde 5, 6 anos de idade.
Cada artista é protegido por um fio de aço preso ao teto do circo. Mas mesmo assim, o risco é muito grande. Os acrobatas chineses de Tianjin, atração do maior circo do mundo. O Federal de Recursos decidiu que o boto cor-de-rosa, exposto no shopping center de São Paulo, deve ser devolvido em 15 dias ao Rio Formoso, em Goiás, onde foi capturado. Ser um dos lugares mais bonitos do Brasil. Um lugar que nos últimos anos tem atraído botânicos, naturalistas e arqueólogos do mundo inteiro. É o Parque Nacional da Serra do Cipó, a quase 2 horas de Belo Horizonte, na cidade de Jaboticatubas, Minas Gerais. Toda essa região guarda um pedaço importante da história do Brasil. A Serra do Cipó foi o primeiro caminho natural que os bandeirantes, em busca de riquezas, usaram para chegar ao Arraial do Tejuco, onde atualmente está a cidade de Diamantina. É claro que hoje, ouro, diamantes e esmeraldas praticamente não existem mais, mas a riqueza que ficou pode ser descoberta e curtida por qualquer pessoa. Só cachoeiras existem mais de 50. As flores são tantas e tão bonitas que mereceram do paisagista Burle Marx um comentário entusiasmado. Ele disse que 1 metro quadrado de vegetação nessa região tem mais variedade que 1 quilômetro quadrado na floresta amazônica. E o mais importante é que quase todas essas plantas são características aqui do vale. Plantas como estas não existem em nenhum outro lugar do mundo. Uma das espécies mais raras é esta, a canela de ema, considerada pelos botânicos uma planta pré-histórica. Reparem só estas pequenas flores vermelhas na canela de ema. São orquídeas. Aqui, elas estão por toda parte. Aliás, quando se fala em flores, quem vive no Vale do Cipó lembra logo de um personagem folclórico da região. Uma pessoa tão querida que acabou ganhando até uma estátua. É o Juquinha, um andarilho que vivia sorrindo e distribuindo flores para todo mundo. O Juquinha morreu há 4 anos, com quase 80 anos de idade. A família dele continua morando aqui na casinha onde ele vivia. Esse é o seu Francisco, irmão do seu Juquinha, e lá é Dona Maria, né, mulher do seu Francisco. E de onde surgiu essa mania dele de distribuir flores para todo mundo? Por que ele dava flores para todo mundo? Ah, porque eles gostavam dele, né, era amigo dele, tudo era compadre, comadre dele, era o presente que eu dava era flores, que não tinha mais nada para dar, né? Depois de passar por muitos rios, lagoas e quedas d'água, uma paisagem realmente especial. Estamos quase chegando ao Canyon. É exatamente aqui que começa a entrada para um dos lugares mais bonitos da Serra do Cipó, o Canyon dos Confins, que é formado por aqueles enormes paredões. Para se chegar até lá, só existem 2 maneiras. A primeira é atravessando a nado esse rio aqui, que é o Ribeirão dos Mascates. A outra maneira, gente, é se agarrando nessas pedras. E é o que nós vamos tentar, né? Vamos ver se dá pra gente chegar até lá. É meio complicado, mas a gente chega. Vamos lá. O pior de tudo é a escalada pelo paredão. Em alguns trechos, o rio chega a 6 metros de profundidade. O risco de uma queda é grande. Depois, anda-se mais meia hora e, finalmente, estamos no Canyon dos Confins. O visual é este. Percorrendo a Serra do Cipó, sempre acontecem surpresas. Bem pertinho do parque, por exemplo, a gente encontra esse verdadeiro sítio arqueológico com um detalhe, sem qualquer tipo de preservação. Aqui viveram tribos indígenas
que deixaram a sua história registrada através de inscrições como essas aqui. Olhem só, todo esse paredão está coberto de inscrições indígenas. Esse menininho, Marlon, mora com a família dele aqui nessa região. Ele é uma espécie de guia desse sítio arqueológico. Vem muita gente aqui, Marlon? Vem. E as pessoas, quando chegam aqui e olham essas inscrições, normalmente, como é que elas reagem? Eles quebram a pedra e levam para casa para estudar e outros jogam fora. É justamente esse tipo de destruição que tem preocupado os ecologistas, num país onde 20 milhões de hectares de matas foram destruídos somente no ano passado e onde os parques florestais vivem ameaçados pelas queimadas, pelos machados e pelas motosserras. É surpreendente que um lugar como o Parque Nacional da Serra do Cipó, com 33.800 hectares, seja vigiado por um único guarda florestal. Fala, Zé Moreira, como é que o senhor faz para sozinho fiscalizar esse parque todo? É fazer maior sacrifício, porque o parque é muito grande, são 33 mil hectares, um agente de defesa florestal só fiscalizar. Quantas pessoas seriam necessárias para realmente haver uma fiscalização correta aqui? 50 pessoas, 50 agentes de defesa. Eu sou sozinho e faço trabalho para 50? Trabalho para 50. Faltam guardas florestais, mas a verdade é que sobram lugares para se tomar um bom banho. O grande barato mesmo, gente, está nas cachoeiras. São inúmeras e cada uma mais bonita que a outra. Esta aí é a Cachoeira de Baixo. O lugar é de fácil acesso. É só caminhar menos de 15 minutos. Mas o espetáculo mesmo é este, a Cachoeira Grande. Com várias duchas e piscinas naturais, é um lugar ideal até para quem não sabe nadar. O caminho é fácil e a água é assim, limpa e transparente. Depois de um bom banho nessa cachoeira, nada melhor do que terminar a caminhada com este visual. O Parque Nacional da Serra do Cipó é um lugar que merece ser conhecido, admirado, curtido por todo mundo. Mas é preciso, acima de tudo, que ele seja preservado. Cuidar de um lugar belíssimo como este é responsabilidade de todos nós. A menina brasileira... Um país rico, desenvolvido, com alto nível de renda e de educação, entre seus 8 milhões de habitantes. Mesmo assim, já surgiram perto de 2.000 pessoas infectadas pelo vírus da AIDS no país. E entre elas, quase 200 casos da doença já em ação. Um exemplo claro de que AIDS não poupa ricos e privilegiados ao se espalhar pelo mundo, ao contrário de outras epidemias menos famosas. E para discutir AIDS, a Suécia reuniu esta semana em Estocolmo representantes de 150 países, inclusive o Brasil, num congresso internacional. Quase 7.000 delegados vieram a esta conferência em Estocolmo, entre médicos, pesquisadores, educadores e profissionais de saúde. Mais de 3.000 trabalhos foram apresentados aqui, abordando diversos aspectos do problema da AIDS em vários países do mundo. Não saiu daqui uma cura para a doença, mas também poucos esperavam isso. O que os cientistas aqui presentes indicam é que há progressos na área. O médico americano Robert Gallo, um dos descobridores do vírus da AIDS, nos diz que o ganho deste encontro foi ter permitido a discussão de tantos trabalhos sobre um só tema. Mas ele admite que não saíram daqui avanços radicais. O francês Luc Montagnier, que disputa com Gallo o crédito da descoberta original do vírus da AIDS, diz que o mosaico não está completo ainda na compreensão da doença. Novas peças foram colocadas no quadro durante este encontro, diz ele, mas a imagem ainda não está clara. Médicos e profissionais de saúde brasileiros que vieram a Estocolmo concordam que não saiu da conferência qualquer resultado espetacular, mas deu para extrair algum saldo. Essa doença, essa infecção não veio para cá para passar um período de férias e depois desaparecer.
A AIDS está conosco, passa a fazer parte da humanidade, como todas as outras doenças infecciosas que nós já tivemos e que não foram erradicadas até hoje, com exceção da varíola, independente de haver vacina ou de não haver. Nós não temos, mais uma vez, vacinas e medicamentos. E a única coisa que nós podemos fazer é ensinar as pessoas a como não adquirir o vírus da AIDS. A comunidade científica reunida em Estocolmo confirmou que ainda não existem perspectivas de cura dos 96 mil casos de AIDS já registrados no mundo. O tratamento, sim, mostra sinais de avanço, mas ainda como paliativo apenas, retardando a multiplicação do vírus destruidor ou combatendo as doenças paralelas que ele provoca. O AZT foi ratificado no encontro como o remédio mais eficaz para diminuir o progresso da doença, apesar dos efeitos colaterais, como a anemia. O canadense Fausto Iochelli pegou AIDS há 3 anos. Ele vem se tratando com AZT e obtendo bons resultados, sem efeitos colaterais. Sente-se bem o bastante para ter vindo a Estocolmo cobrar uma participação maior de aidéticos em encontros desse tipo. A conferência revelou exemplos de combinação do AZT com outras drogas para melhorar os resultados. A mais promissora delas, citada em Estocolmo, é Dextran, atualmente sendo aplicada de forma experimental em pacientes aidéticos em São Francisco, na Califórnia. O médico que se ocupa de AIDS no Departamento de Saúde Pública de São Francisco diz que a experiência com Dextran na cidade dele ainda é preliminar para estabelecer conclusões, mas os testes em laboratório mostram bons resultados. Variações de outra droga, interferon, são usadas como terapia complementar em várias partes do mundo. Servem para reforçar o sistema imunológico, principal alvo da AIDS. A doença ataca justamente o mecanismo que o corpo humano tem para se defender de doenças em geral. Interferon ajuda a recuperá-lo em parte. Para combater pneumonia, tuberculose, tumores e outros problemas que afligem os pacientes de AIDS, os cientistas confirmaram em Estocolmo que o melhor caminho são os antibióticos, cada vez mais aperfeiçoados que saem dos laboratórios. A conclusão, portanto, do Congresso em relação à terapia, que o AZT ele mantém as suas indicações e que nenhuma outra droga, até esse momento, tem eficácia comprovada no tratamento da AIDS. Portanto, a utilização de qualquer outra droga no tratamento da AIDS, que não o AZT naquelas indicações, é um tratamento colocado a nível experimental, que não está dando nenhuma garantia ao paciente, pelo contrário, pode ser muito mais maléfico do que a própria doença. Organizações como a Cura, que dá apoio comunitário a aidéticos em Miami, vieram a Estocolmo com uma postura de oposição à comunidade científica tradicional. Acusa médicos e pesquisadores de ignorar produtos fora dos laboratórios tradicionais e de se envolverem em intrigas políticas que só retardam a descoberta de uma cura para a AIDS. Organizações homossexuais que participaram do encontro como observadores protestaram contra o descaso de médicos, cientistas e organizadores do Congresso com o aspecto gay do problema da AIDS. Eles dizem que são as principais vítimas da doença e insistem em ter voz ativa em fóruns desse tipo. Médicos e pesquisadores que ouvimos durante o encontro reconhecem que, diante de uma doença sem cura, pacientes exigem mais dos profissionais de saúde e querem o direito de tomar qualquer substância de que ouvem falar bem. Mas a ética e a lei proíbem receitar qualquer produto sem conhecer direito seus efeitos. Dizem ainda que não adianta criar falsas expectativas com tratamentos não comprovados. Se o tratamento da AIDS avançou pouco, menos ainda progrediu a busca de uma vacina para a doença. O francês Daniel Zaguri, que num gesto ousado há 2 anos se auto-inoculou com uma vacina de fabricação própria, garante que está se sentindo bem de saúde, mas admite que é muito cedo para se falar de resultados práticos na criação de uma vacina anti-AIDS. O que ficou bem claro aqui no Congresso é o seguinte: tem muita vacina preparada, muita vacina em tentativa de funcionar, mas não tem nenhuma expectativa que talvez nos próximos 10 anos, exista uma vacina que seja confiável para aqueles que não estão infectados. A dificuldade na obtenção de uma vacina é que o vírus da AIDS vai se modificando conforme se tenta atacá-lo. Quando se chega perto de resolver o problema, disse um cientista aqui, o próprio problema muda. O Dr. Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris,
diz que não vê motivos para otimismo a curto prazo na busca de uma vacina. Mas a longo prazo, diz ele, a ciência chega lá. Só não quer definir o que considera longo prazo. Sem cura nem vacina, resta a prevenção contra a doença. O uso da camisinha foi pregação constante em Estocolmo, com demonstração prática de que o produto resiste bem à expansão mais exagerada. Vídeos educacionais promovem o uso de preservativo como forma ideal de proteção anti-AIDS. E grupos organizados, como os homossexuais, insistem que é melhor praticar sexo com cuidado e segurança do que pegar AIDS e morrer. Os suecos abriram espaço até para viciados em drogas na conferência, como a organização holandesa Junkie. A entidade é legal na Holanda e o representante em Estocolmo diz que sua colaboração na luta anti-AIDS é evitar que o viciado injete drogas na veia. Super Bleach, ou Super Água Sanitária, se espalhou pelos salões da conferência com uma mensagem visual e pitoresca sobre drogas injetáveis. Que os viciados, pelo menos, desinfetem seringas e agulhas antes de passá-las a outras pessoas. A água sanitária mata o vírus da AIDS ao ar livre. Estatísticas trazidas ao encontro pela delegação brasileira mostram que o uso de drogas injetáveis é um dos fatores crescentes na incidência de AIDS no Brasil. O Brasil tem uma posição bastante tradicional nessa área, que é de não encarar realisticamente o problema. Nós não vamos poder, com mensagens de rádio e televisão, evitar o consumo das drogas. Mas nós podemos atacar o problema sendo realísticas e procurando identificar pessoas que sejam usuários de drogas para trabalhar conosco e levar essa informação. Eu acho que é isso o segredo de qualquer programa educativo no Brasil, que tem que ser contínuo, não esporádico, para que ele tenha sucesso. O plenário da conferência exibiu um filme sobre AIDS no Brasil, país exemplo de disseminação generalizada da doença. 3.100 casos comprovados de AIDS. Mais homens do que mulheres. Metade entre os homossexuais. Os números são do Ministério da Saúde. A infecção por transfusão de sangue permanece grave no Brasil, onde a qualidade do produto obtido ainda deixa a desejar, segundo os próprios especialistas brasileiros. No que deverá contribuir para uma melhoria do quadro, um médico paulista apresentou um trabalho inovador sobre sangue no Congresso de Estocolmo. Ele isolou no sangue uma proteína que ajuda a identificar a presença do vírus da AIDS no organismo, mesmo quando os testes tradicionais dão resultados negativos. Quer dizer, então, que o sujeito que faz um teste tradicional de AIDS e dá negativo, isso não significa que ele não esteja com o vírus? Exatamente. É bem conhecido que a partir de uma infecção pode demorar semanas ou meses até que o indivíduo forme um anticorpo e seja, portanto, detectado. Isso porque o teste só detecta o anticorpo e não o vírus. Perfeito. O teste corriqueiro só detecta o anticorpo. Os médicos brasileiros dizem que saem de Estocolmo sem curas milagrosas, mas convencidos de que podem ajudar pacientes aidéticos a amenizar o sofrimento. Querem envolver a comunidade no problema da AIDS e, sobretudo, educar a população para se proteger. E o básico, que me parece, para passar mesmo para a população, é o seguinte: a AIDS só se pega através de contato sexual e sangue. Não há outra forma, não há nada mágico. E a gente aprendendo a como lidar com essas situações, se está livre do vírus AIDS. Acho que isso é o mais importante de tudo. Vocês vão ver agora, com exclusividade, um filme que mostra pela primeira vez a destruição das células do organismo humano pelo vírus da AIDS. Um filme feito pelo governo francês, com a colaboração de centros científicos importantes, como o Instituto Pasteur, a Universidade de Paris e a Universidade de Zurique, na Suíça. Esta semana, o filme foi mostrado em sessão fechada à comunidade científica reunida na Suécia. E agora vai ser usado por pesquisadores do mundo inteiro como um importante documento na luta contra a AIDS. O filme começa mostrando a nossa corrente sanguínea. É no sangue e também no esperma e nas secreções vaginais que encontramos o vírus da AIDS. As células infectadas que circulam no sangue espalham o vírus por todo o organismo. E a doença é mortal porque ataca justamente as células que funcionam como sentinelas do organismo. As células que garantem nossas defesas naturais.
Agora o filme mostra como funciona este mecanismo de defesa. Um verdadeiro trabalho de equipe. Os linfócitos, ou glóbulos brancos, se dividem quando reconhecem uma substância nociva ao organismo. E depois se multiplicam numa velocidade espantosa até formar um verdadeiro exército de linfócitos, todos capazes de lutar contra o inimigo comum. A menos que este exército encontre pela frente um inimigo mais poderoso, o vírus da AIDS. Aí está ele, numa foto feita com a ajuda do microscópio eletrônico. Com a ajuda de computadores, foi possível reproduzir o esquema do vírus. Estas serpentinas vermelhas são o cérebro do vírus. É aqui que fica todo o programa genético dele. O centro genético é protegido por uma capa, que existe em todo tipo de vírus, como de uma gripe comum, por exemplo. O computador vai mais longe e mostra que a cápsula protetora é formada por proteínas arrumadas de uma forma bem geométrica. Normalmente, os cientistas usam estas proteínas externas para fabricar uma vacina específica contra o vírus. Mas no caso da AIDS, a situação é bem mais complicada. O centro protetor é recoberto por uma outra membrana e o vírus fica parecido com uma coroa dentada. Com a ajuda desta camada, o vírus se agarra à superfície do glóbulo branco. E depois, como vemos aqui no microscópio eletrônico, penetra à força numa célula. Durante a invasão, frequentemente, o vírus perde a camada protetora. Só o núcleo permanece dentro do glóbulo invadido, muitas vezes durante anos e anos. Cedo ou tarde, acontece o pior. A célula contaminada passa a fabricar cópias do vírus, muitas cópias. E quando deixa a célula, o vírus volta a se proteger com a membrana dentada. Centenas de vírus deixam a superfície do glóbulo branco infectado, todos com o mesmo poder de se autorreproduzir. Muitas vezes, o vírus fica colado na superfície da célula doente, e as células sadias mais próximas acabam sendo contaminadas. Esta foto mostra um linfócito gigante atingido pela AIDS. Dá para ver que os vírus, estes pontos mais escuros, estão se reproduzindo às centenas. Agora, uma imagem impressionante, nunca vista até hoje. Um linfócito gigante cercado por células contaminadas. Pressionado, o linfócito gigante explode e espalha todo o seu conteúdo. O que está acontecendo aqui é uma verdadeira tragédia. Os linfócitos contaminados se juntam. O organismo perde sua defesa imunológica e fica completamente vulnerável à ação de germes comuns que normalmente seriam vencidos. Esta é a primeira vez que se pode ver a morte de um linfócito pela ação do vírus da AIDS. A mesma tragédia está acontecendo agora em pleno cérebro humano. Um glóbulo branco contaminado se aproxima de uma célula cerebral. Só pelo contato, a célula nervosa fica doente. E isso acaba descontrolando todo o mecanismo cerebral da pessoa. A esperança para conter a AIDS está nos anticorpos que existem no nosso organismo e que são representados aqui nesta imagem feita por computador. Em cada braço do anticorpo existe uma proteína especial que se ajusta perfeitamente à proteína que deve ser eliminada. É como se fosse a acoplagem de duas naves espaciais. Infelizmente, isto não acontece no caso da AIDS, porque poucos vírus circulam livremente no sangue. Eles ficam dentro dos glóbulos brancos que se chocam e se contaminam. Para vencer este inimigo minúsculo que se recusa a mostrar pontos vulneráveis, ainda temos um longo caminho pela frente. Mas a verdade é que os cientistas já conseguiram avanços importantes contra esta doença que até pouco tempo atrás nem tinha um nome. Atualmente, as pesquisas feitas no mundo inteiro caminham em 3 direções diferentes. Bloquear a entrada do vírus nas células, impedir a reprodução do vírus, ou então reforçar as defesas naturais do organismo. Enquanto não se chega a um tratamento realmente eficaz, os cientistas advertem que eles não são os únicos responsáveis por esta luta contra a AIDS. Todos nós, dizem eles, devemos participar de uma forma ou de outra para impedir que a epidemia se alastre. Mas esses mesmos cientistas afirmam que uma coisa é certa. No final, como sempre aconteceu na história da humanidade, quem vai ganhar esta guerra é a inteligência humana, a medicina, a ciência.